Laura enfrentava uma manhã atípica, dominada por uma forte chuva que assolava a cidade, provocando uma queda de energia em vários pontos, inclusive no seu local de trabalho. Diante da impossibilidade de continuar suas tarefas, dependendo integralmente do uso do computador, Laura foi dispensada mais cedo, um evento raro que alterava toda a rotina planejada para seu dia. Ela entrou em seu carro, um espaço temporariamente isolado do caos climático lá fora, e iniciou a jornada de volta para casa. A cautela era sua companheira na estrada. Antes de seguir diretamente para casa, Laura decidiu passar pela escola de seu filho, Miguel, de 7 anos. A preocupação de mãe se fazia presente, ponderando se a energia também teria faltado lá e se as aulas teriam sido afetadas. Para sua surpresa, a escola parecia um pequeno oásis de normalidade no meio do caos. A energia estava intacta e as aulas seguiam sem interrupção. Com Miguel seguro e ocupado, Laura prosseguiu para casa. Ainda era cedo pela manhã, um desvio bem-vindo em sua rotina usual. Ao chegar, um detalhe incomum chamou sua atenção imediatamente. Um par de sandálias desconhecidas repousava à porta de entrada. A mente de Laura se encheu de questionamentos. Marcelo, seu marido, raramente tinha visitas, especialmente considerando sua condição que o mantinha mais recluso, confinado à sua cadeira de rodas. Quem então estaria dentro de sua casa a essa hora? Movida pela curiosidade e talvez por uma pitada de preocupação, Laura entrou. O som da porta se fechando atrás dela pareceu anunciar sua chegada a um cenário inesperado. Na sala, encontrou Marcelo, conversando com uma senhora que ela estimou ter cerca de 70 anos. A tensão era palpável. Marcelo parecia visivelmente nervoso com a chegada prematura de Laura. Amor, o que está fazendo em casa tão cedo? Ele indagou, claramente desorientado pela mudança de planos. Laura, mantendo a calma, explicou sobre a queda de energia e a consequente dispensa do trabalho. Seu olhar, no entanto, estava fixo na senhora desconhecida, esperando por uma apresentação que esclarecesse a situação. Após um momento que pareceu estender-se por mais tempo do que o habitual, Marcelo finalmente apresentou a visitante como Tarsília. Ele explicou que estava considerando contratar a senhora para ajudar com os afazeres domésticos, dada sua própria incapacidade de se deslocar com facilidade pela casa. A notícia pegou Laura de surpresa, não tanto pela decisão em si, mas pela falta de comunicação prévia. Tarsília, percebendo talvez a tensão, ou simplesmente concluindo sua visita, despediu-se rapidamente, prometendo retornar depois. Laura, ainda digerindo a novidade e o estranhamento da situação, não sabia o que fazer com a mistura de emoções que a invadia. Uma vez a sós com Marcelo, Laura expressou sua confusão e preocupação. Por que você não me falou sobre isso antes? Ela questionou, buscando entender as motivações por trás da decisão abrupta e a escolha de Tarsília. Marcelo, percebendo o desconforto causado por sua falta de comunicação, tentou justificar sua decisão, explicando sua vontade de aliviar o peso dos afazeres domésticos sobre Laura. Eu só queria ajudar, facilitar as coisas para você. Ele disse com um tom de arrependimento. Naquela tarde, enquanto o mundo lá fora ainda se recuperava das consequências da forte chuva matinal, Laura tentava encontrar um pouco de paz na normalidade de sua rotina diária. A presença inesperada de Tarsília, a senhora contratada por Marcelo para cuidar da casa, havia deixado Laura com um turbilhão de pensamentos e sensações conflitantes. Decidindo colocar de lado suas preocupações momentaneamente, ela optou por se refugiar na tranquilidade de um banho, buscando na água um alívio para a tensão que não sabia que estava carregando. Após o banho, envolvida em um roupão e com o cabelo ainda úmido, Laura anunciou que iria buscar Miguel na escola. Vou pegar Miguel, disse ela a Marcelo, tentando reintroduzir alguma normalidade em seu dia atípico. A condução até a escola deu a Laura tempo para refletir sobre os eventos do dia
e mais profundamente sobre sua própria vida. Laura deixou seus pensamentos vagarem para 8 anos atrás, quando sua vida tomou um rumo inesperado e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela se recordou de como ela e Rafael, seu primeiro marido, se conheceram ainda no colégio e deram início a um namoro que perduraria através dos anos da faculdade. A paixão que compartilhavam parecia inabalável, com planos de casamento e uma vida conjunta que se concretizaram tão naturalmente quanto respirar. Eles sonhavam juntos, planejando cada passo com cuidado e carinho, desde a conclusão da faculdade até a compra da casa que se tornaria o cenário de seus dias mais felizes. Tudo seguia de acordo com o plano, até que uma surpresa os pegou de guarda baixa. Laura lembrava-se vividamente do dia em que, tomada por um enjoo súbito, decidiu fazer um teste de gravidez, descobrindo estar grávida. A notícia, embora inesperada, foi recebida com uma mistura de surpresa e alegria imensa. Aquele filho não planejado logo se transformou na promessa de um milagre bem-vindo em suas vidas. A chegada de Miguel foi um marco, transformando Laura e Rafael em pais e redefinindo suas prioridades. Laura, movida pelo desejo de dedicar-se integralmente ao filho, decidiu pausar sua carreira, enquanto Rafael se empenhava ainda mais no trabalho, buscando prover para sua família da melhor maneira possível. Meses após o nascimento de Miguel, uma alegria incandescente na vida de Laura, a sombra da tragédia se estendeu sobre sua família. Laura, cujos dias se preenchiam com o riso e o choro de seu bebê, recebeu uma ligação que congelou seu coração. Rafael, seu marido e amor de sua vida, havia sofrido um grave acidente de carro. Sem hesitar, ela correu para o hospital, com Miguel nos braços, esperando contra toda a esperança que as notícias fossem exageradas. Ao chegar, encontrou Rafael em estado grave, preso a uma cama de hospital, cercado por tubos e máquinas que zumbiam com uma monotonia que contrastava com a tempestade de emoções em seu coração. Nos dias que se seguiram, Rafael lutou bravamente pela vida, mas a sombra da morte se aproximava. Ele sabia, com uma certeza dolorosa, que seus dias estavam contados. Em um momento de lucidez, Rafael chamou Laura para perto, segurou sua mão com a pouca força que lhe restava e, com voz fraca, mas firme, disse: "Laura, meu amor, sinto que minha hora chegou. Prometa-me que seguirá em frente. Cuide de nosso Miguel, ame-o e, quando estiver pronta, permita-se amar novamente." Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura, que, sufocada pela dor, não conseguiu articular uma resposta. Ela apenas assentiu, as palavras de Rafael cravando-se em seu coração. Poucos minutos depois, ele deu seu último suspiro, deixando Laura e Miguel para trilharem o caminho da vida sem ele. Nos dias que se seguiram, Laura, agora viúva, enfrentou o luto com a força que nem sabia que tinha. O enterro de Rafael foi um mar de lágrimas, onde ela se agarrou a Miguel, o pequeno feixe de luz em sua escuridão. A revelação do seguro de vida milionário deixado por Rafael trouxe um alívio material, mas o vazio deixado por sua ausência era algo que nenhum dinheiro poderia preencher. Anos se passaram, e Laura começou a trabalhar assim que Miguel ingressou na escola. Não por necessidade, mas por desejo de preencher seus dias com algo além da memória constante de Rafael. Foi um passo pequeno, mas significativo, em sua jornada para reconstruir sua vida. 5 anos após a morte de Rafael, o destino trouxe Marcelo para a vida de Laura. Marcelo, com seu sorriso caloroso e coração gentil, foi como um raio de sol rompendo as nuvens de tempestade que haviam se acumulado sobre a vida de Laura. Com ele, Laura redescobriu a felicidade, o riso e, surpreendentemente, a capacidade de amar novamente. Marcelo entrou em sua vida e na de Miguel como uma brisa refrescante, trazendo alegria e uma nova esperança para o futuro. No entanto, apesar de seu novo começo com Marcelo, Laura manteve em segredo o seguro de vida que Rafael havia deixado. Era uma parte de seu passado, uma lembrança de um amor perdido, e ela temia como essa revelação poderia afetar seu relacionamento com Marcelo. Mesmo assim,
Ela sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar essa verdade escondida e compartilhá-la com o homem que havia trazido luz para sua vida uma vez mais. O relacionamento de Laura e Marcelo floresceu, construído sobre uma fundação de amor, respeito e compreensão mútua. Laura se viu novamente em um dilema emocional, ponderando como e quando revelar a verdade sobre o seguro. Ela sabia que a honestidade era a base de qualquer relacionamento sólido, mas o medo da reação de Marcelo a impedia de abrir seu coração completamente. O relacionamento de Marcelo e Laura, que até então parecia inabalável, enfrentaria seu maior desafio, reavivando em Laura memórias dolorosas que ela acreditava ter superado. A vida, com suas reviravoltas imprevisíveis, colocou novamente Laura diante do espectro do trauma e da perda. Num dia que começou como qualquer outro, com Laura imersa em suas responsabilidades no trabalho e Miguel concentrado nas atividades escolares, Marcelo encontrou-se em uma situação de perigo que nenhum deles poderia antecipar. Ao sair do trabalho, com a intenção de surpreender Laura e Miguel voltando mais cedo para casa, Marcelo foi confrontado por uma realidade brutal: a violência urbana. 2 homens o abordaram, exigindo seu celular. Movido por um impulso de resistência, Marcelo reagiu, uma decisão que o levaria a enfrentar consequências devastadoras. O telefone tocou no escritório de Laura, cortando o silêncio com sua urgência. Era a polícia, informando-a que Marcelo havia sido baleado e estava hospitalizado. O choque da notícia fez com que Laura revivesse o tormento da perda de Rafael, uma dor que ela acreditava ter sepultado junto com seu primeiro amor. Sem perder um momento, ela correu para o hospital, temendo o que encontraria. Ao chegar, viu Marcelo deitado na cama da enfermaria, seu rosto pálido contrastando com os lençóis brancos, mas vivo. A notícia de que ele estava estável trouxe um alívio momentâneo, até que a realidade da situação se tornou clara. Marcelo não sentia suas pernas. A bala havia atravessado sua coluna, roubando dele os movimentos das pernas. A gravidade do diagnóstico abalou Laura profundamente, trazendo um sentimento de déjà-vu que ela jamais quisera experimentar novamente. Os meses seguintes foram de adaptação dolorosa para todos. Marcelo, outrora uma figura de força e apoio, encontrou-se preso em uma batalha contra a própria mente e corpo. A depressão o envolveu, tirando-lhe a vontade de sair de casa, de enfrentar o mundo que agora parecia tão estranho e inacessível. Laura, por sua vez, dedicou-se incansavelmente a cuidar de Marcelo, tentando criar um ambiente que minimizasse seu sofrimento e facilitasse sua adaptação à nova realidade. Ela transformou sua dor em força, lembrando-se das palavras de Rafael: seguir em frente, não importa o quão difícil fosse o caminho. Ei, disse Laura segurando a mão de Marcelo numa tarde tranquila em casa. Lembre-se, não estamos nessa sozinhos. Vamos encontrar uma maneira de superar isso juntos, como sempre fizemos. Marcelo, com os olhos marejados, respondeu com um fio de voz. Eu sei, é só que... Eu sinto muito por tudo isso. Lembre-se, não há culpa aqui, apenas a vida nos desafiando. E nós vamos enfrentar isso juntos. Laura afirmou, com uma determinação inabalável. Com o tempo, Marcelo começou a aceitar sua nova realidade, apoiado pelo amor incondicional de Laura e Miguel. A aposentadoria temporária de seu trabalho permitiu-lhe concentrar-se na recuperação e adaptação, buscando encontrar normalidade dentro da nova definição de sua existência. Laura, em um momento de reflexão durante o trajeto de volta da escola de Miguel, permitiu-se um breve suspiro de alívio. Apesar das adversidades, a família permanecia unida, resiliente frente aos desafios da vida. Ela sorriu para Miguel, que tagarelava sobre seu dia, e soube que, juntos, seriam capazes de enfrentar qualquer coisa. No dia seguinte, pela manhã, como qualquer outra, Laura se encontrou surpreendida por uma mudança inesperada na rotina de sua casa. A presença de Tarsila, uma senhora de 70 anos, conversando animadamente com Marcelo enquanto servia o café da manhã, era algo fora do comum. Marcelo, com um sorriso,
Informou Laura que Tarsila havia se adiantado e preparado o café da manhã, além de arrumar a casa com uma agilidade impressionante para sua idade. Laura, embora admirada com a eficiência de Tarsila, não pôde deixar de sentir uma estranheza invadir seu ser, uma sensação de desconforto que ela tentava ignorar. "Como você conseguiu fazer tudo isso tão rápido?" Laura perguntou, enquanto se sentava à mesa do café. Tarsila, com um sorriso tranquilo, respondeu: "Ah, querida, acordei cedo e não vi motivo para não ajudar. Estar ativa me faz sentir viva." A resposta de Tarsila foi acompanhada de um sorriso caloroso, mas Laura não conseguiu sacudir uma sensação inexplicável de inquietação. Mesmo assim, ela seguiu com sua rotina diária, saindo para o trabalho e deixando Miguel na escola, enquanto Marcelo, que estava aposentado temporariamente, ficava em casa com Tarsila. Nos dias que se seguiram, Laura observou a interação entre Marcelo e Tarsila. Apesar da simpatia evidente da senhora, algo em seu olhar parecia esconder mais do que palavras poderiam dizer. Laura tentava convencer-se de que era apenas seu instinto sendo excessivamente protetor, mas a sensação de desconforto persistia. Marcelo, sempre o voz da razão, tentava tranquilizar Laura, dizendo-lhe que estava apenas imaginando coisas. "Amor, você está se preocupando à toa. Tarsila é uma senhora adorável. Não há motivo para desconfiança." Marcelo tentava assegurar a Laura, que respondia com um aceno, embora internamente suas dúvidas continuassem. Decidida a aliviar suas preocupações, Laura tomou uma atitude drástica. Aproveitando-se de um dia em que Marcelo estaria no hospital para exames de rotina, ela contratou uma empresa de segurança para instalar câmeras discretas pela casa. Laura sabia que Marcelo não concordaria com tal invasão de privacidade, por isso manteve o projeto em segredo. Nos primeiros dias após a instalação das câmeras, Laura não notou nada fora do comum. Tarsila se mostrava a mesma senhora prestativa e amigável, cuidando da casa e oferecendo companhia a Marcelo. No entanto, um dia, enquanto revisava as gravações, Laura presenciou uma discussão entre Marcelo e Tarsila. As palavras eram inaudíveis, mas a tensão entre eles era palpável. Laura ficou alarmada. Por que Marcelo e Tarsila discutiriam? O que poderia ter causado tal conflito? Inúmeras questões inundaram a mente de Laura, mas ela optou por não confrontar Marcelo imediatamente. Sentia que precisava entender melhor a situação antes de agir. Aquela noite, enquanto jantavam, Laura observou Marcelo, tentando decifrar qualquer sinal que pudesse indicar o que estava acontecendo. Marcelo, por sua vez, parecia o mesmo de sempre, sem dar indícios de que algo estivesse errado. "Marcelo, como foi seu dia?" Laura perguntou casualmente, observando sua reação. "Foi tranquilo, amor. Tarsila realmente tem sido uma grande ajuda por aqui", respondeu Marcelo, sem perceber a tensão subjacente na pergunta de Laura. Laura decidiu manter suas descobertas em segredo enquanto planejava seu próximo passo. Ela sabia que precisava de mais informações antes de poder confrontar a situação de frente. O mistério de Tarsila e a discussão inaudível entre ela e Marcelo acrescentavam uma camada de complexidade à vida de Laura, que ela nunca poderia ter antecipado. Após um dia longo e cansativo de trabalho, Laura se encontrou com Gustavo, um amigo que a conhecia desde a infância. Gustavo, um homem reservado e de poucas palavras, sempre teve um carinho especial por Laura, um sentimento que foi além da amizade, mas que ele guardava apenas para si. Sabendo da complexidade dos relacionamentos passados e presentes de Laura, ele nunca encontrou o momento certo para expressar seus verdadeiros sentimentos. Naquela tarde, enquanto conversavam em uma cafeteria tranquila, Laura desabafou sobre suas recentes preocupações com Tarsila, a misteriosa senhora que havia se tornado uma presença constante em sua casa. Ela não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo, especialmente após a discussão silenciosa captada pelas câmeras e o desconforto inexplicável que sentia ao redor de Tarsila. "Eu não sei, Gustavo, é tudo tão estranho. Essa sensação de que algo não está certo."
Não consigo ignorar, Laura confessou, mexendo distraidamente em sua xícara de café. Gustavo, ouvindo atentamente, franziu a testa em preocupação. Você fez bem em instalar essas câmeras. Mas tem razão. É estranho. Fique de olho, Laura. E sabe que pode contar comigo para o que precisar, certo? Laura agradeceu com um sorriso triste. Sabia que poderia confiar em Gustavo, um dos poucos pilares de suporte incondicional em sua vida. Ao voltar para casa, Laura foi recebida por uma cena cotidiana que aqueceu seu coração. Seu filho Miguel alimentando os gatos de rua. Miguel, com seu amor incondicional pelos animais, sempre encontrava maneiras de cuidar dos mais necessitados, sonhando em se tornar veterinário. A noite parecia se desenrolar normalmente, com Tarsila servindo o jantar antes de deixar a casa. No entanto, a tranquilidade foi quebrada quando Miguel subitamente passou mal. O pânico tomou conta de Laura e Marcelo, que rapidamente levaram o menino ao hospital. Após exames, os médicos informaram que foi apenas um mal-estar passageiro, sem razões aparentes para preocupação. Aliviados, mas ainda apreensivos, voltaram para casa, onde a noite já havia caído. Enquanto a casa dormia, Laura, incapaz de encontrar paz, observava a noite pela janela. Foi então que viu algo que gelou seu coração. O pequeno gato que Miguel havia alimentado mais cedo jazia imóvel no chão. A conexão entre a comida preparada por Tarsila e o súbito mal-estar de Miguel fez um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava muito errado. No dia seguinte, Laura tomou uma decisão. Deixou Miguel na casa de sua mãe, sob o pretexto de passar o dia fora fazendo compras. Na realidade, seu destino era encontrar-se novamente com Gustavo. Ele, com sua experiência militar e rede de contatos, era a pessoa certa para descobrir quem realmente era Tarsila. Gustavo, compreendendo a urgência da situação, prometeu agir rapidamente. Vou ver o que consigo descobrir sobre ela, Laura. Vou falar com algumas pessoas. Não se preocupe, voltarei com informações o mais rápido possível, assegurou Gustavo, com uma determinação que transmitia confiança. Laura sentiu-se um pouco mais aliviada, sabendo que não estava sozinha em sua busca por respostas. A incerteza sobre Tarsila e os recentes acontecimentos em sua casa haviam abalado a tranquilidade de sua família. Mas com Gustavo ao seu lado, ela sentia que finalmente poderia desvendar o mistério que rondava a presença daquela mulher em sua vida. Gustavo agiu com uma eficiência surpreendente, reunindo informações cruciais em questão de horas. Quando encontrou Laura, o peso de suas descobertas era evidente em sua expressão séria. Eles se encontraram numa cafeteria discreta, um local que parecia pequeno demais para a magnitude das revelações que estavam prestes a ser feitas. O que você descobriu, Gustavo? Laura perguntou, sentindo um nó se formar em seu estômago. Gustavo deslizou uma pasta de documentos pelo mesa até ela. Laura, antes de mais nada, preciso que você esteja preparada para o que vai ver aqui. Laura abriu a pasta com mãos trêmulas e o que encontrou dentro dela abalou as fundações do que ela acreditava ser sua vida. Fotos, registros, relatórios policiais. Cada pedaço de papel era um golpe no seu coração. Tarsila é a avó de Marcelo. Gustavo começou, observando Laura absorver as informações. Os pais de Marcelo morreram num incêndio quando ele era jovem, e desde então foi Tarsila quem o criou. Laura levantou os olhos, confusão e dor evidentes em seu olhar. Mas isso não faz sentido. Por que ele nunca mencionou? Porque há mais, Gustavo continuou, sua voz baixa. Ambos têm uma ficha criminal. Tarsila por furtos e golpes. Ela está sendo procurada em outra cidade. E Marcelo? Ele tem um histórico com mulheres. Ele se apresenta como o homem perfeito. Ganha a confiança delas, toma o dinheiro e desaparece. As palavras de Gustavo caíram como bombas, destruindo qualquer ilusão de segurança que Laura ainda pudesse ter. Há várias denúncias contra ele, Laura. Você precisa entender a gravidade da situação.
Laura sentia como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Eu preciso enfrentá-lo. Preciso voltar para casa. Gustavo colocou a mão sobre a dela. Eu vou com você. Marcelo pode ser perigoso. No caminho para casa, o celular de Laura bipou com uma notificação da câmera de segurança. Ao abrir o vídeo, ela viu Tarsila adicionando um pó suspeito à comida. Uma onda de horror a invadiu ao perceber que aquilo poderia estar adoecendo Miguel. Chegando em casa, Laura estava determinada. Confrontou Marcelo imediatamente, as emoções fervilhando dentro dela. Eu sei de tudo, Marcelo. Sobre você, sobre Tarsila. Marcelo tentou desviar com palavras suaves de negação. Laura, meu amor, isso é algum mal-entendido. Eu jamais faria algo para te machucar ou ao Miguel. Mas Laura estava armada com a verdade, jogando os documentos sobre a mesa. E isso? Como você explica? A mudança em Marcelo foi imediata. A máscara do homem perfeito caiu, revelando o predador por trás. Você realmente acha que sabia quem eu era? Marcelo disse, seu tom agora frio e calculista. Gustavo, sempre atento, interveio antes que a situação escalasse. É melhor você vir conosco, Marcelo. A polícia já está a caminho. Marcelo, percebendo que estava encurralado, revelou sua verdadeira natureza. Agressivo, tentou intimidar Laura, mas Gustavo estava pronto para protegê-la. A chegada da polícia pôs fim ao confronto, levando Marcelo e Tarsila sob custódia. Laura, embora profundamente abalada, sentiu uma onda de alívio ao ver a justiça começar a ser feita. Gustavo permaneceu ao seu lado, o amigo e protetor que se provou ser o apoio que ela mais precisava naquele momento de crise. A revelação chocante sobre Marcelo e Tarsila foi um duro golpe, mas também um passo crucial para Laura e Miguel reconstruírem suas vidas longe das sombras do passado. Com Gustavo ao seu lado, Laura sabia que, apesar das dificuldades, ela não estaria sozinha nessa nova jornada. A vida de Laura, marcada pela tragédia e a superação da perda de seu primeiro marido, Rafael, foi novamente abalada por uma teia de mentiras e manipulação tecida por Marcelo, um homem cuja aparência encantadora escondia suas verdadeiras intenções. Marcelo era um golpista profissional, especializado em seduzir mulheres com sua beleza e charme para depois explorá-las financeiramente. Sua técnica era infalível. Primeiro, ele as seduzia. Em seguida, criava uma história convincente sobre alguma crise financeira. E, por último, desaparecia com o dinheiro delas. Os contatos de Marcelo no submundo lhe forneceram informações sobre Laura, uma viúva que havia recebido uma grande quantia em dinheiro após a morte do marido. Vendo nela o alvo perfeito, Marcelo executou seu plano com a precisão de sempre, aproximando-se de Laura e, com o tempo, conquistando sua confiança e afeto. Tudo corria conforme o planejado, até que um revés inesperado mudou o curso de suas ações. Marcelo devia uma grande soma de dinheiro a figuras perigosas, e o suposto assalto em que teria perdido o celular foi, na verdade, um acerto de contas violento que o deixou paraplégico. Confinado a uma cadeira de rodas, Marcelo se viu preso a Laura, ciente de que sua condição física o impedia de continuar seu esquema de sedução e golpes. Foi nesse momento delicado que Tarsila, sua avó, reapareceu em sua vida. Necessitada de dinheiro e um lugar para morar, Marcelo não hesitou em ajudá-la, alugando uma casa simples para que ela vivesse e contratando-a como empregada em sua casa com Laura. Quando Tarsila soube da fortuna de Laura, os dois arquitetaram um plano sinistro. Tarsila, que possuía conhecimentos sobre plantas tóxicas, propôs colocar na comida de Laura e Miguel aos poucos, garantindo que, com o falecimento de Laura, Marcelo herdaria todo o seu patrimônio. Diariamente, Tarsila adicionava essas substâncias à comida de Laura e Miguel, esperando que, com o tempo, os efeitos letais se manifestassem. Marcelo, tenho certeza que isso funcionará. É apenas uma questão de tempo. Tarsila sussurrava,
assegurando a eficácia do plano maligno. Eu sei, avó, mas precisamos ser cuidadosos. Não podemos levantar suspeitas. Marcelo respondia, a voz carregada de uma frieza calculista. Felizmente, o plano deles não deu certo. Após os turbulentos eventos que desvendaram a verdadeira natureza de Marcelo e a cumplicidade de sua avó Tarsila em planos macabros, a vida de Laura passou por uma transformação profunda. A decisão da justiça de conceder prisão domiciliar a Tarsila por conta de sua idade e permitir que Marcelo aguardasse seu julgamento em liberdade, apesar de sua incapacidade física, foi um duro golpe para Laura. Ela ansiava por justiça, por um encerramento que permitisse a ela e a Miguel reconstruir suas vidas longe da sombra daqueles que tentaram lhes fazer mal. No entanto, a vida tem uma maneira de seguir em frente, mesmo a partir das cinzas de eventos devastadores. A aproximação de Gustavo, que se declarou para Laura em meio ao caos, foi como um feixe de luz na escuridão. A princípio, Laura se viu surpreendida por suas palavras, mas a surpresa rapidamente deu lugar ao reconhecimento de que, em Gustavo, ela encontrava não apenas um porto seguro, mas um verdadeiro companheiro. A bondade e a força que ele demonstrou durante os momentos mais sombrios foram o alicerce para um novo começo. 5 anos depois, o relacionamento de Laura e Gustavo floresceu em uma parceria baseada no amor, no respeito e na compreensão mútua. Juntos, eles esperavam a chegada de um novo membro na família, uma bênção que trazia consigo promessas de alegria e renovação. Miguel, agora mais velho e entendendo um pouco mais sobre a complexidade da vida, estava empolgado com a ideia de se tornar irmão mais velho. A família vivia sua fase mais feliz, desfrutando de cada momento juntos, fortalecidos pelos laços que haviam superado adversidades. No entanto, mesmo nos dias mais felizes, as sombras do passado às vezes lançam dúvidas e medos. Laura soube do falecimento de Tarsila 3 anos após os eventos que abalaram sua vida. Apesar do alívio que essa notícia trouxe, uma parte dela se sentia culpada por sentir-se assim. A morte de Tarsila encerrou um capítulo turbulento, eliminando a ameaça que ela representava, mas também deixou Laura refletindo sobre a complexidade dos sentimentos humanos, especialmente quando relacionados a pessoas que lhe causaram tanto mal. Marcelo, por sua vez, tornou-se um fantasma do passado. A falha da justiça em reconhecer o verdadeiro perigo que ele representava permitiu que ele desaparecesse, deixando para trás um rastro de perguntas sem respostas. Laura, embora agora envolta no amor e no suporte de Gustavo e de sua família crescente, não podia evitar o medo ocasional de que Marcelo pudesse, de alguma forma, retornar e tentar destruir a felicidade que ela tão arduamente reconstruiu. Em meio a esses sentimentos misturados, Laura encontrou força na sua nova família e na certeza de que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro reservasse. Ela aprendeu que, embora o passado possa moldar quem somos, não determina quem podemos nos tornar. Com Gustavo ao seu lado e a esperança de um novo começo com o nascimento de seu filho, Laura se permitiu acreditar na possibilidade de um futuro repleto de amor, alegria e a promessa de novos começos. Naquele dia que prometia ser um dos mais felizes da vida de Laura, nuvens escuras se formaram no horizonte. Enquanto estava na cozinha, preparando algo leve para comer, Laura sentiu as primeiras contrações, um sinal inequívoco de que seu filho, Natanael, estava pronto para vir ao mundo. A urgência do momento a fez agir rapidamente, apesar das intensas dores que já começavam a tomar conta de seu corpo. Com uma determinação forjada nas adversidades já enfrentadas em sua vida, Laura dirigiu-se ao hospital sozinha. A impossibilidade de contatar Gustavo, que estava em uma missão e inacessível por telefone, pesava sobre ela como uma camada adicional de preocupação. Mas a força que a caracterizava não permitiu que o medo tomasse conta. Ela sabia que precisava ser forte por Natanael. O parto foi difícil,
muito mais do que Laura poderia ter antecipado. Entre a dor e o esforço, houve um momento breve de pura alegria quando ela ouviu o choro de seu filho pela primeira vez. No entanto, a exaustão e a dor logo cobraram seu preço, e Laura desmaiou, mergulhando em um abismo de escuridão. Quando finalmente acordou, a ansiedade para ver seu filho, para segurá-lo em seus braços, era tudo o que ocupava sua mente. No entanto, a hesitação e o silêncio das enfermeiras, seguidos pela aparição de uma assistente social, trouxeram um pressentimento que Laura tentou, em vão, afastar. A notícia veio como um golpe devastador. Natanael havia falecido pouco depois do parto. As palavras da assistente social, embora ditas com delicadeza e compaixão, soaram para Laura como um eco distante, quase irreais. O chão pareceu desaparecer sob seus pés e um vazio imenso tomou conta de seu ser. Como poderia a vida que prometia tanto amor e alegria ser subitamente substituída por uma perda tão profunda? Gustavo, ao receber a notícia, correu para o hospital, deixando para trás qualquer compromisso. Encontrar Laura em estado de desolação profunda foi uma dor que ele nunca imaginou ter que enfrentar. Juntos, eles choraram pela vida que mal tiveram a chance de conhecer, por todos os sonhos e esperanças que haviam depositado em Natanael. Nos meses que se seguiram, Laura e Gustavo enfrentaram um dos períodos mais difíceis de suas vidas. A dor da perda parecia um abismo sem fim. Um teste de resistência para o qual nenhum amor, por mais forte que fosse, poderia prepará-los completamente. Porém, em meio ao luto, eles encontraram força um no outro. A presença constante e o apoio mútuo tornaram-se a boia salva-vidas que os manteve à tona. As conversas longas e as lágrimas compartilhadas lentamente começaram a tecer uma rede de cura, permitindo-lhes enfrentar a dor juntos, passo a passo. Num tranquilo domingo que parecia não reservar mais do que a rotina habitual para Laura e Gustavo, o inesperado bateu à sua porta, trazendo consigo uma reviravolta que nenhum deles poderia ter previsto. Quando Laura abriu a porta, encontrou-se frente a frente com uma mulher desconhecida, cujos braços envolviam um bebê. A perplexidade e o choque marcaram o momento em que a estranha solicitou entrar, clamando por uma conversa urgente. Com o coração pesado e as memórias da perda recente ainda frescas, Laura consentiu, conduzindo a visitante ao sofá da sala. A história que se desenrolou era digna dos enredos mais dramáticos. A mulher, através de lágrimas e um visível peso na alma, confessou que o bebê que ela carregava não era seu, mas sim Natanael, o filho de Laura. No dia em que ambos os bebês vieram ao mundo, o seu próprio filho não sobreviveu. E em um momento de desespero e luto, um homem em uma cadeira de rodas, um rosto amargamente conhecido por Laura como Marcelo, executou o impensável ao trocar os bebês. A confissão daquela mulher, marcada pela dor e pelo remorso, lançou uma luz sobre a mais cruel das traições. Marcelo, cuja sombra parecia persegui-los, mesmo após sua aparente desaparição, havia planejado e executado um ato que transcendia todo e qualquer entendimento de maldade. Laura, segurando seu filho pela primeira vez desde o hospital, sentiu um turbilhão de emoções. Ao lado de Gustavo, ela chorou. Lágrimas de alegria pelo reencontro, mas também de raiva e desolação pelo sofrimento causado por Marcelo. A revelação de que Marcelo estivera no hospital no dia do parto, se aproveitando de sua antiga relação com Laura para executar seu plano, reacendeu a fúria e o desespero em seus corações. A felicidade pelo retorno de Natanael era imensa, mas a consciência do que havia sido feito impelia Laura e Gustavo a uma nova batalha, a busca por justiça. Marcelo, desde então, tornou-se o foco de uma intensa caçada. A polícia, auxiliada por detetives particulares contratados por Gustavo, dedicou-se a encontrar o homem que havia causado tanta dor.
A perseverança deles foi recompensada quando Marcelo foi encontrado vivendo em um galpão abandonado, um esconderijo que ele acreditava ser seu refúgio. Desta vez a justiça não falharia. Marcelo foi preso e, com sua detenção, a promessa de que não haveria mais fugas ou brechas legais que o permitissem caminhar livre. Laura e sua família, agora finalmente completos e reunidos, podiam olhar para o futuro com uma nova esperança. Os traumas do passado, embora não esquecidos, começaram a dar lugar a uma nova narrativa, uma história de superação, amor e união. Laura, Gustavo, Miguel e agora Natanael tinham diante de si a oportunidade de reconstruir suas vidas, longe das sombras que por tanto tempo os perseguiram. O retorno de Natanael não era apenas o fechamento de um capítulo doloroso, mas o início de muitos outros, repletos de promessas e alegrias. Com Marcelo finalmente atrás das grades, a paz que tanto almejaram parecia enfim ao alcance de suas mãos, e naquela paz eles encontrariam o espaço para crescer, amar e, acima de tudo, viver plenamente.